Boa noite a todos e a todas. Muito prazer, eu sou a vereadora Roberta Barsotti, atual presidente da Câmara aqui de Atibaia. Estou me apresentando porque nem todos me conhecem. Ui! Ela eu conheço, Viviane. Mas como vocês podem ver, todos esses homens aqui, nunca tivemos uma presidente mulher na casa, é a primeira vez. E como nós estamos no mês da mulher e a palestra de hoje também é sobre esse tema, é importante falar sobre isso para vocês, né? Porque uma das nossas ideias, nosso mandato é que cada vez mais mulheres possam ocupar os espaços, inclusive na política. Então, quero agradecer ao professor Josias do Major, quero agradecer também a presença da doutora Ana Paula, lá da OAB, a doutora Juliana também da OAB, a professora Irã, educadora, servidora do município de Piracaia, aqui presente também, a professora Gina, coordenadora da Mulher. Por favor, professora Gina, vem aqui também para o pessoal te conhecer. É importante dar destaque para a coordenadoria da Mulher, porque essa programação toda, não sei se vocês receberam esse folder na escola, mas caso vocês não receberam, a gente vai entregar para vocês. Já tem desde o ano passado, né, professora Gina, que a coordenadoria da Mulher, juntamente com a OAB, que está aqui a doutora Ana Paula representando, a Juliana está escondida, mas ela é da comissão de eventos da OAB, também é uma parceira do mês da mulher, a Secretaria de Cultura e Eventos e também a Câmara Municipal. São vários segmentos, vamos dizer assim, várias entidades que se unem para fazer uma programação destinada às mulheres. Aqui tem palestra, tem diversão, tem cultura, tem curso de culinária, tem discussão, tem questão da violência da mulher, tem empoderamento feminino, tem dança, tem tudo. Todos os anos tem essa programação. Então, quem nunca participou, peguem o fly. Hoje ainda é dia 21, né, doutora? Então, vocês têm aí até o dia 29, que é o encerramento, que é o Concerto Voz de Mulher, que é um show que acontece com várias cantoras da cidade, que vai ser no Centro de Convenções, beneficente também, a troca um batom ou esmalte para as mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social. Bom, quero agradecer imensamente a nossa palestrante, Edinalva Gambirasi. A Edinalva é uma amiga, que eu acompanho o trabalho, ela me acompanha, eu acompanho ela, a gente se acompanha, né, Edinalva? Terapeuta, psicóloga, coach, e ela tem um trabalho específico desenvolvido às mulheres. E foi interessante, eu quero agradecer muito a presença dos homens que estão aqui hoje, porque nós convidamos alguns amigos, né, doutora Juliana, e eles falaram assim, nossa, desperte o seu ser mulher, é melhor eu não ir, porque vai que desperta o meu ser mulher, eu tô com medo, né? Alguns homens ficaram intimidados, com medo que despertasse o ser mulher deles, então eles preferiram ficar em casa, né, doutor? Então, parabéns a vocês que estão aqui, porque nós sabemos que todos nós temos o lado masculino e feminino. Então, vou passar a palavra rapidamente, porque vocês têm muito conteúdo para ver com a Edinalva, mas vou passar para a professora Gina. A professora Gina, hoje coordenadora da Mulher, foi vereadora de 2 mandatos aqui nessa casa. É importante ressaltar isso. Importante ressaltar, né? Tivemos pouca participação das mulheres na política, né, Gina? Somente 5 vereadoras em 355 anos, praticamente. 5 vereadoras eleitas apenas e 3 suplentes. Então, passaram por essa casa legislativa em 355 anos apenas 8 mulheres. Então, mulheres, participem, se encorajem e venham fazer parte aqui da casa legislativa também. Então, passo a palavra à coordenadora da Mulher, Gina. Rapidinho. Boa noite, presidente. Para a gente é uma honra estar aqui essa noite e tendo você como nossa primeira mulher presidente da casa, isso é uma conquista das mulheres. E você como nossa representante no município, com certeza você vai conseguir dar assim o melhor de você no seu trabalho. E com certeza você colherá grandes frutos aqui como presidente desta casa. E quem vai sair ganhando é o município, né? E boa noite a todos vocês. Boa noite também a doutora Ana Paula, da OAB, a doutora Juliana e a doutora Edinalva, que é a nossa palestrante desta noite. Seja bem-vinda também. Mas só rapidamente, como eu trabalho ali na Coordenadoria da Mulher, a gente teve a ideia de fazer essa coletânea das ações que estão aqui.
Nada mais justo, porque a Câmara já fazia algumas ações, não é, vereadora Roberta? E também a OAB, também a saúde do município, a parte social também do município. Então, o que nós fizemos foi apenas juntar todo mundo. Então, me permita só um pouquinho. Os símbolos aqui, então nós temos a Prefeitura de Atibaia, a OAB, a Câmara Municipal de Atibaia e a SAAI também entrou como parceira no nosso Mês da Mulher. Então ainda existem algumas ações, só vou fazer uma ressalva do curso de culinária lá no Centro de Formação Profissional do Imperial, ele foi mudado para os dias 28 e 29. Então, se alguém tiver interesse, ainda dá tempo de fazer inscrição esta semana, porque a aula começa na semana que vem. São 2 dias, 2 tardes, às 13h30 e termina... São 2 horas de aula em um dia e 2 aulas no dia 29. Então, é rapidinho e é aquele Alimente-se Bem. É o curso do SESI, a nutricionista do SESI que vem fazer. Então, é bastante interessante. Uma ótima palestra para todas nós. Parabéns, realmente, só ainda reafirmando os parabéns da nossa presidente da Câmara aos homens que aqui vieram esta noite, que vocês possam aproveitar bastante também. E as meninas, com certeza, tá bom? Um abraço, boa reunião a todos. Obrigada. Importante essa fala da professora Gina, porque a realidade das mulheres ela só vai mudar quando os homens participarem dessas palestras para as mulheres, né? E entender um pouco mais. Então, parabéns mais uma vez. Acabei não dizendo, mas está todo mundo acompanhando o que vem acontecendo no cenário nacional, com o assassinato da vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco. Então, assim, uma grande movimentação está acontecendo no mundo. Não só no município do Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas essa movimentação ela vem acontecendo, estão acontecendo diversos manifestos, de várias paradas, porque esse movimento, essa voz não pode ser calada. E isso continua, isso faz parte da luta de todas nós. Então é importante também ressaltar isso. E vou passar a palavra para a OB, que inclusive vai ter uma palestra sobre feminicídio, né? Obrigada, Roberta. Obrigada, Gina. Obrigada a todos vocês que estão aqui presentes, a nossa palestrante. E assim, quando fala em parceria, nós acho que juntas pensamos, todas juntas somos mais fortes. Então foi essa a ideia. E a ideia não é que nós sejamos mais fortes que os homens, mas que nós sejamos fortes tanto quanto os homens. Então por isso que é muito bem-vindo os homens nos nossos eventos. No dia 23 vai ter a palestra, né, sexta-feira agora, sobre feminicídio, que é um homicídio, mas com características voltadas ao gênero feminino. Na verdade, é um homicídio cometido porque é uma mulher. Então, por isso que nós fizemos questão de trazer isso para a OAB, para que as pessoas sejam esclarecidas. Porque muitas vezes as pessoas acham que um homicídio aconteceu como qualquer outro, e muitas vezes não, é pelo fato de ser mulher. Por isso é o feminicídio, só por isso. Então é muito importante sim que todos estejam presentes. As palestras da OAB não são só para advogados, é aberta a todos, porque a casa da OAB não é a casa do advogado, é a casa da cidadania e do advogado. E o advogado faz parte da sociedade e ele, no juramento, fala que vai respeitar e vai buscar a justiça e a lei. Então, é muito importante que a sociedade esteja junto conosco dentro da OAB. E agradecer a vocês por essa parceria. Muito obrigada. E a palestrante por nos dar essa honra. Com vocês, Edinalva Gambirazzi. Está todo mundo para cá? Boa noite a todos e todas. É uma honra para mim estar aqui, né, nesse mês da mulher, nesse mês tão importante para todas nós, de várias conquistas, e dos homens também, né, porque somos nós quem criamos esses homens. E essa união dos gêneros,
essa união vai fazer com que nós tenhamos um mundo melhor, né? Não um mundo onde separa, e sim que agrega. Então hoje essa palestra eu trouxe com o tema Desperte o seu ser mulher, e como a Roberta já disse que tem homens que ficam com medo de despertar esse ser mulher, só para fazer uma brincadeirinha, antes de eu iniciar, todos nós, nascemos, ou aliás, antes da fecundação do óvulo, éramos o quê? Mulher. Porque o óvulo, ele carrega uma informação, que é o X, né? E ele espera que quando venha a união do espermatozoide, venha um Y, para que venha um homem. Porque se vier um outro X, será a mulher. Então, nós todos temos um sexo indefinido, né? Quando estamos dentro do ovário da nossa mãe. Então, esse preconceito que a mulher sofreu durante a vida, né? Durante a história, tem porquês, né? Mas para não ficar uma história muito longa, eu vou encurtar um pouquinho, tá bom? Eu vou falar um pouquinho de mim, em primeiro lugar. Eu me chamo Edinalva Gambirazzi, eu sou psicóloga clínica, sou coach, sou practitioner em PNL, trabalho com treinamentos de mulher. Quando eu saí da faculdade, eu clínico ainda, né? Eu faço a psicologia clínica, mas o meu maior interesse é para o desenvolvimento humano, homem e mulher, mas eu me especializei em inteligência emocional voltado ao feminino. Porque, assim como eu sou mulher, eu percebo quantas mulheres são discriminadas, quantos preconceitos e quantos paradigmas ainda tem com o sexo feminino, né? A mulher, depois que opera, fica gorda. A mulher faz... Tudo é a mulher, não é? A mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. E são vários paradigmas que precisam ser derrubados. São crenças, né? Que são paradigmas, são verdades que nós viemos construindo, ouvindo durante o nosso processo de desenvolvimento. E aí ele virou uma verdade. E a gente não questiona. As pessoas normalmente não questionam, apenas repetem, né? Ah, mulher é o sexo frágil, mulher é isso, e ninguém para. Ou, aliás, poucas pessoas param para refletir sobre o ser mulher. Por isso eu acho muito importante o ser, porque nós não nascemos mulher, né? Nascemos do sexo feminino ou do sexo masculino. É a nossa vida que vai nos tornando mulher. Parece um pouco confuso, né? É meio abstrato tudo isso, mas é o nosso subjetivo, é a maneira em que nós nos posicionamos diante da vida. Deixa eu passar o slide aqui, senão eu me perco, gente. Aí eu vou falando e esqueço. Eu não vou ler que eu não enxergo ali, tá? Mas eu vou só para eu lembrar, que é da história, né? A mulher, né, eu estava lendo, eu gosto bastante de buscar conhecimento sobre o tema que nós estamos falando, né, que é o meu trabalho sobre mulher. Eu desenvolvi um treinamento com mulher exatamente porque eu acredito verdadeiramente que nós sofremos de o nosso trauma, ele vem através de um grande impacto emocional, né? Nós temos um impacto que é simples. Vou falar sobre a mulher, mas vocês vão perceber que pode ser ambos os sexos. Imagine que um homem, eu vou falar um homem ou uma mulher, porque aí vocês vão criando na cabecinha de vocês. Imagine que um homem ou uma mulher tem uma reunião importante e ele vai para um lugar. Só que no meio do caminho ele é avisado ou ela é avisada que não vai ser possível. E ela volta para casa querendo fazer uma surpresa para o seu companheiro ou companheira. Quando chega em casa, vai bem devagarinho e escuta um barulho. São barulhos de gemidos. E quando a pessoa entra, o que ela se depara? Com a cena de uma traição, homem ou mulher. E ali foi criado um forte impacto emocional ou não. Foi, né? O que a pessoa vai pensar ali? Eu não confio no sexo oposto, as pessoas traem. E isso foi o suficiente para que aquela pessoa que sofreu a traição, ela dispare dentro dela uma informação e um medo de se relacionar com as pessoas. Isso foi um forte impacto emocional. Então, pensando nessa possibilidade onde
os traumas acontecem, isso eu estou dizendo de um trauma já numa idade adulta, fora o trauma quando somos criança. Quando nós somos submetidos a um tratamento psicológico ou um treinamento vivencial, nós trabalhamos exatamente isso, para dissolver tudo isso, para ressignificar. E o meu desejo pelo trabalho com mulher, venho falar muito da minha história de vida. É aí que eu falo um tiquinho para vocês da minha história de vida. Fui mãe muito cedo, fui mãe aos 15 anos, né? Tenho 5 filhos, 6, né? 6 filhos, um não vingou. E eu tive que aprender muito cedo da vida, muito cedo. Me casei 2 vezes, já sou vó de 5 netos. A caçulinha nasceu ontem. A caçulinha, o mais velho já tem 17 anos. E eu venho quebrar paradigmas. Porque as pessoas dizem, vovó é velhinha. Bom, eu já vou fazer 50 anos esse ano. Eu completo meio século de muito orgulho da minha vida. Então eu acredito que eu sou o produto daquilo que eu quero fazer com as outras mulheres. É possível que você vá para uma faculdade aos 35 e 40 anos, depois que você tenha criado teus filhos? Sim, foi assim que eu fiz com a minha vida. Foi assim que eu fiz. Eu tive que resgatar de mim, não é o meu ser mulher, é o meu ser humano. É o direito que eu tenho de existir e de fazer da minha vida tudo aquilo que eu quiser. Sem ficar olhando se você está velha demais para ir para uma faculdade. Eu ouvi muito isso, porque são os anestesistas, né? Muitos anestesistas. A gente tem aí que te pica e você fica paralisado porque vão falar, mas mulher, vai pilotar fogão, né? Vai lavar roupa lá no tanque, vai cuidar dos seus filhos. E eu não, eu saí, eu cuidei dos meus 5 filhos. Eu fui para a faculdade aos 40 anos, eu tenho 10 anos entre formação e que eu estudo a psicologia. E eu busquei fazer da minha vida uma vida diferente. Não para que eu seja melhor do que ninguém, mas porque eu possa superar os meus limites. Quando as pessoas dizem, imagina, se eu não consegui quando eu era novo, agora que eu não vou conseguir. Eu provo que é possível. Depois que a gente tem um filho, a gente se acaba. Eu provo que não. Vovozinha, coitadinha. Eu provo que não. Então eu quebro paradigmas. Eu quebro e eu não tenho medo de me expor e dizer, eu quebro. Porque é possível. Não há idade, não há sexo, não há nada que te impeça. Há sim uma única coisa que pode te impedir. Você mesmo. A maneira que você lida com a tua mente. E quando eu falo despertar o seu ser mulher, eu percebendo como vem vindo, né, a mulher em si, a história da mulher. A história da escravidão, do abuso, a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo, porque, infelizmente, né, nós vivemos ou felizmente, um país que é patriarcal e que é tudo muito, o homem é o que comanda. E a mulher, ela fica sempre em segundo plano, ainda hoje, porque parece, eu não sei de onde tiraram isso, que a mulher é um ser frágil ou diferente que precisa lutar pelos seus direitos. Não é incrível que nós, mulheres, igualzinho os homens, só mudamos o sexo. E a gente tem que lutar por direitos. É incrível. Para mim, com 50 anos, é inadmissível quando o ser humano precisa lutar pelo direito de ser humano. Mas é a sociedade que nós vivemos, é o mundo que nós vivemos. E aí eu vejo muitas mulheres derrotadas, achando que uma traição, ele me traiu, ele gosta, eu tô feia, eu tô velha, eu tô isso, eu tô aquilo, e a mulher, ela vai se embotando, ela vai vivendo numa ostra e ela não se permite colocar o seu ser mulher verdadeiramente para a vida. É isso, viver. E eu não vou falar dessa história que todo mundo já sabe. Antigamente todo mundo sabe que os casamentos eram para as mulheres ricas e que as mulheres que não tinham posses eram as mulheres que eram as mulheres da vida, e as mulheres vêm trazendo uma carga. Então nós começamos a perceber que a mulher, ela vem acreditando em paradigmas e em mentiras. E ela, por acreditar nisso, isso se torna uma verdade. E quando a gente não questiona o que a gente pode ou não fazer, a gente apenas repete.
Eu também sou contadora de história e eu gosto bastante de contar pequenas histórias só para a gente ir ilustrando. E conta, né, que um amigo foi na casa de uma amiga e ela estava na época do Natal e ela estava lá com pernil assando e o forno estava meio aberto. Aí ele disse, mas por que você está com o forno aberto? Ah, é porque a minha avó e a minha mãe faziam assim, olha, saiu um pernil delicioso. E eu vou deixar a porta aberta, mas você vai gastar gás. Não, é assim que eu aprendi. E é tudo bem. E comeram o pernil, ele achou aquilo meio esquisito, mas tudo bem. E ele encontra depois a mãe dela no mercado e pergunta, ai, que bom te encontrar aqui. Eu lembrei de você, porque eu fui na casa da sua filha, ela estava assando o pernil com a porta. Me conta o que é isso, por que precisa assar o pernil, qual é o segredo? Ah, não, sabe o que é isso? É que antigamente os fornos eram muito pequenos e precisávamos abrir a porta porque o pernil não cabia no forno. Então, continuamos repetindo os paradigmas sem ao menos perguntar o porquê. Por que eu faço? Por que eu tenho que acreditar nisso? Por que eu não paro e pensar, será que não tem outro caminho? Quando foi que aconteceu isso? Então, precisamos aprender a pensar para expandir a nossa consciência, homem e mulher. Aí não tem homem nem mulher. Então, a mulher ela sempre foi submissa, né? Então, ou era o pai, ou era o irmão, aí depois ao marido. Ela é incapacitada de agir. Vou passar isso aqui, que tem coisa mais... E as consequências de uma vida de escravidão, de servidão, de submissão? São os traumas, são os medos, as inseguranças, as crenças de que mulher não pode isso nem pode aquilo, a baixa autoestima, o não merecimento, a vergonha, a insatisfação, o vazio, a perseguição. É porque as mulheres, elas acabaram acreditando, algumas mulheres, que elas são um objeto sexual e elas acham que ela precisa estar assim, né? Não é ser, é estar desta maneira para que ela possa ter. Então, o ser acaba ficando um pouquinho de fora. E quando nós buscamos o nosso ser e não o nosso ter, a nossa vida, ela, além de ser mais feliz, há mais realização. Aí é para o homem e para a mulher. Né? As pessoas se preocupam muito em ter coisas, em ter posição, em ter isso ou ter aquilo. Mas o ser humano, o ser íntegro, o ser verdadeiro, o ser honesto, o ser fiel. A gente não fala, eu tenho fiel, né? Eu sou, né? Então é um ser, é um estado de ser. E por conta de tanta tecnologia, por conta de tanta facilidade, nós acabamos nos perdendo de coisas muito importantes da nossa vida, que é o contato com o outro. Não, pode deixar, porque aí... Tá ligado? Alô, alô, pronto. Pronto, que aí me limita, não posso sair mais daqui. Vou até ali. Então, acho que não é nenhuma questão de gênero. Aí vai uma questão de humanidade. Nós temos uma grande necessidade, eu não sei se vocês percebem, eu acho que todo mundo percebe que, ultimamente, as pessoas estão muito preocupadas e muito atentas a essa agitação, né? Parece que os tempos aceleraram, tudo está muito rápido, a gente não consegue fazer nada. Quando você pensa que está no celular, o outro já está lá e as pessoas não acompanham. Não é uma velocidade da informação, é uma velocidade das coisas e nós perdemos a mão, porque aí a gente fica robotizado. A gente fica vivendo na zumbilândia. Em modo zumbi. O modo zumbi é exatamente uma programação mental bem
ultrapassada, bem obsoleta, que nós ainda vemos carregando. Muitas pessoas ainda estão funcionando nesse modo zumbi, que é a programação: comer, beber, dormir, trabalhar, voltar para casa, pegar férias, ver joguinho no celular, ir para a internet, isso, aquilo, e a gente fica programado a isso. E a gente não tem noção do quanto isso tem emburrecido as pessoas. Tem nos deixado menos inteligente porque paramos de pensar. E a minha preocupação e ocupação no meu trabalho é exatamente de trabalhar com desenvolvimento humano para expansão de consciência, autoconhecimento, conhecimento do meio onde você vive e praticar o bem. São as 3 armas que nós podemos utilizar contra toda essa programação que você precisa ficar muito no ter. Então, quando você sai um pouquinho disso, você começa a aprender que você tem aqui em cima uma caixa potente, só que é como se nós estivéssemos... Imagine no tempo das cavernas, os homens das cavernas, cai lá uma Ferrari na frente deles. Ele olha para um lado e uga, 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 não sabe como fazer com isso. E mesmo assim somos nós, com a potência que nós temos na nossa mente, só que nós não usamos nada. Nada deles. Por quê? Porque temos preguiça de pensar. O ser humano fica preguiçoso, pensa pouco, tem dificuldade de parar para conhecer. Mas que preguiça de autoconhecimento, o que é isso? Por que eu tenho que saber disso? Está tudo bom, deixa assim mesmo. Estragou, compra outro. É muito descartáveis, tanto as relações, quanto as pessoas, quanto tudo. Então, precisamos ficar muito atento para a gente sair desse modo zumbi. Nós não temos o aparelho que tem o 210, o 110, 220, a gente não vai para um lado e o outro. Mesmo assim é o nosso acordar de manhã. Ou você liga o modo zumbi e deixa no automático, ou você liga o modo protagonista e para refletir e pensar em tudo que acontece no seu dia. Nada é o acaso, tudo tem um porquê de ser. E precisamos desenvolver um olhar sistêmico, né? Olhar a nossa vida, olhar a nossa saúde, olhar as nossas relações com um olhar mais ampliado, olhar mais panorâmico e não tão dicotomizado, tão pequenininho. É a minha perna que está doendo, então eu vou no ortopedista. Só que esta perna carrega um ser humano, né? E aí o ser humano não é visto, porque será que isso aconteceu? Então nós não vamos na causa, vamos só nos sintomas, adormecemos e tiramos a dor e continuamos a nossa luta, não é? Que todo mundo luta, verdade? Todo mundo não acorda aqui para lutar, gente? Não é uma luta o dia? Nossa, então tem que sair de luva de boxe. Olha o paradigma. Quem disse que a vida é uma luta? Quem foi que disse para vocês que a vida é uma luta? Por que você tem que acreditar nisso ainda? Que a vida é uma luta? A gente não pode sair de casa para lutar. A gente precisa sair de casa para viver. Para existir e não para sobreviver. Então, a gente está repetindo paradigmas de que a vida é uma luta. E aí, a tua mente, a tua voz, o teu pensamento, o teu sentimento vai produzir a tua realidade. Isso é física quântica. A tua realidade. Porque você vai dizendo que a tua vida é uma luta, não tem como ser diferente. Eu saio de casa para atuar, porque eu não trabalho. Porque a palavra trabalho ela vem carregada de paradigmas. E até a gente quebrar esses paradigmas não dá. Então, eu saio de casa para atuar. Eu atuo fazendo a coisa que eu mais amo, é desenvolver pessoas. E eu não vejo a hora passar, não vejo o tempo. A sessão é para ser 1 hora, lá, daqui a pouco é 2, eu tenho que ficar me policiando, porque quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente não sai para trabalhar, a gente sai para atuar. Entende? Então, quando você for falar que a vida é uma luta, para pensar no que você está falando. Porque você está programando o seu dia. A vida é uma luta. E aí não vai ser outra coisa a não ser uma luta. Isso, eu vou matar um leão por dia. Quem pode mais chora menos, sei lá. São tantas crenças limitantes que nós não pensamos para falar. Apenas repetimos igual papagaio. Ficamos papagadeando, sei lá. Ficamos igual papagaio, repetindo, mas não paramos para pensar. Por que é que eu tenho que sair de casa para matar um leão por dia? Coitadinho do leão, gente. Não é? Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente tem que lutar? Então, se você vai lutar, você tem que pegar uma luva de boxe, se preparar,
E aí você se prepara mesmo, né? Porque com luva de boxe ninguém abraça ninguém. Com luva de boxe, com proteção, a gente não consegue sentir o coração do outro. Então a gente não consegue sentir o abraço do outro. A gente está perdendo a nossa humanidade com tanta tecnologia. Eu acho que é muito válido, sim, a tecnologia é muito boa, mas ela está deixando muitas pessoas perder a sua humanidade. Não é porque a tecnologia é ruim, não, é porque a nossa cabeça está fraca. Estamos presos em paradigmas e achamos que temos que nos atualizar. Não é? Então, todo mundo fica lá, eu quero o iPhone não sei quanto, eu quero isso, mas esquece que há um produto, um ser a ser desenvolvido. Né? Então, a gente come comida boa, roupa boa, mas esquece de cuidar daqui. Quando o seu computador está com problema, você joga ele no lixo? Não, né? Você manda ele, você vai ver primeiro qual é o problema dele, se ele está lento, você vai mandar formatar, não é verdade? Você vai fazer um backup daquilo que serve, e aí você vai formatar, não é? E o que a gente faz com as nossas crenças obsoletas? A gente apenas empilha mais coisas em cima dela e continua pensando no mesmo jeito. Por que a gente não pode parar um pouquinho para formatar, para fazer um backup daquilo que serve, que às vezes é muito pouco, né? E formatar e trazer novas informações. O problema não é o nosso cérebro, não é a nossa mente. O problema é o programa, são os programas, o software que nós estamos usando. E hoje nós estamos num Ctrl+C e Ctrl+V, né? A gente copia e cola, copia e cola, repete. Então, a gente está no dia anterior copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando. A gente nunca dá um delete, apaga tudo e faz tudo de novo. Né? Precisamos formatar. E é seríssimo, gente, isso, muito sério, porque a humanidade tem uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que nos próximos 4 anos, a doença que vai mais matar é a depressão, o estresse, mais do que o câncer, mais do que a AIDS, que ninguém consegue nem ouvir mais falar, né? Então, é o estresse e a depressão, a síndrome do pânico, a fobia social, e aí a gente faz o que? A gente vai para o médico, né? Pegar o sintoma e abafar o sintoma, porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir nada. A gente quer sorrir ou a gente quer ficar igual a zumbi. Se não acontecer nada de novo na vida, melhor, porque eu não preciso pensar. Então, precisa ser muito repetitiva a nossa vida. Então, olha onde nós estamos amarrando o nosso burrinho. Né? Nós estamos enriquecendo cada vez mais a indústria farmacêutica. Nada contra, quando a gente precisa do remédio, a gente tem que tomar. Só que estamos enriquecendo a indústria farmacêutica, emburrecendo as nossas crianças, calando o ser, né? Calando as crianças, porque as crianças todas, maiorias, tomam Ritalina, porque precisam, e às vezes desenfreadamente, criando o quê? Criando dependente químico daqui a algum tempo. E isso a indústria farmacêutica vai cada vez mais enriquecer. Então, a gente precisa parar para pensar. No meu consultório, às vezes, os pais me procuram porque o filho está terrível. E a criança só tem 3 anos, né? 4, 5, 6, e o filho está terrível, eu não aguento mais essa criança. Aí eu falo, olha, desculpa, eu sou uma psicóloga, acho que do avesso, porque eu acho que quem tem que cuidar a gente tem que tratar os pais primeiro. Primeiro a gente trata os pais, e aí a gente a criança vai ter toda a atenção que ele precisa, né? Os pais vão estar mais presentes e não dar presentes. E aí parece que é algo muito repetitivo isso, mas é o que acontece, gente. A nossa humanidade, as nossas crianças estão se perdendo, porque parece que todas as crianças que nasceram do ano 2000 para cá têm que tomar Ritalina, mas por que será que é? Se a gente começar a pesquisar um pouquinho, a gente vai perceber que tem muita coisa acontecendo aí. Nós temos uma mente quântica. Você já deve ter ouvido falar de física quântica, né? Nós temos uma mente quântica. Tudo aquilo que você pensa acontece. Não acontece não, porque eu penso em dinheiro e não tenho dinheiro. É o que todo mundo fala, não é? Mas quando você fala, eu quero dinheiro, quem quer, não tem, né? Não é verdade? A gente só pede aquilo que a gente não tem. Então, quando você diz, eu quero, eu preciso de dinheiro, então o universo te manda mais disso, mais de escassez, para que você continue tendo mais do que você emana. Né? Então, nós precisamos olhar e perceber o que a gente fala da nossa vida, o que sai da nossa boca. Nós somos ondas, gente, vocês sabiam, né, que nós todos somos ondas.
Ondas, o universo é onda, isso aqui é tudo onda, isso aqui é uma ilusão que a gente está vendo, né? E como nós somos ondas eletromagnéticas, nós emanamos ondas do nosso pensamento, nós emanamos onda no nosso coração. Só que o nosso pensamento, a gente fala, eu vou pensar positivo. Só que aí a gente sente negativo. Aí eu vou pensar positivo porque eu quero isso, eu quero aquilo. E dentro da gente vem, não, mas isso não é para mim. E aí o que colapsa mais é o que a onda eletromagnética que sai do coração, ela é muito mais forte do que a que sai do pensamento. Então, se você não alinhar o teu pensamento com o teu sentimento, sinto muito, você vai colapsar ondas, não a que você quer, aquela que você não quer. Então, nós precisamos compreender um pouquinho mais dessa potência que nós temos aqui, que é a nossa mente, entender como ela funciona e saber que nós podemos mudar a nossa realidade, sim. A mulher, eu acredito que ela, não é que ela é mais inteligente que o homem, ela não é melhor do que o homem, ninguém é melhor do que ninguém, porque uma criança, mas eu carreguei meus filhos, e daí? Se não fosse meu marido, eu não teria eles. Mas eu poderia ter uma barriga de... mas se eu não tivesse o gameta masculino e feminino, então não há humanidade sem homem e mulher. Certo? Então, os dois têm o mesmo valor. Não há peso nem medida que seja, o homem é melhor ou a mulher é melhor, não existe. Se a mulher acha que ela é inferior ao homem, ela precisa olhar quem foi que contou isso para ela. De onde ela traz tudo isso? Qual é o sistema familiar dela que vem trazendo que mulher não tem valor? E ela tem acreditado sem parar para pensar. E a mesma coisa o homem. Então, hoje nós vemos as famílias modernas, na minha casa é assim, muitas vezes eu estou lá cuidando de coisas que é de homem e meu marido na cozinha. Então, a gente troca. É bem legal. Ele fala, nossa, você está aí fora cortando a grama e eu estou aqui fazendo comida. Eu falei, perfeito, porque não tem nada homem ou mulher. Nós temos as mesmas necessidades, não é verdade? O dia que a humanidade perceber que homem e mulher andam em conjunto, no mesmo nível, vai parar essa briga de gêneros. Então, nós precisamos exercitar o nosso direito de pensar, exercitar o nosso direito de questionar quem, o outro, não, nós. Enquanto a gente estiver colocando a culpa no homem, na mulher, no patrão, no chefe, no governo, no prefeito, a gente vai estar delegando ao outro algo que eu tenho que fazer. É uma autorresponsabilidade. Eu acredito, sim, na expansão da consciência do ser humano. Eu acredito que nós temos o poder de mudar esse mundo, porque nós precisamos parar e pensar. E quando a gente pensa, a gente fica muito mais empoderado do nosso direito de ser humano. Não é nem de ser homem ou ser mulher, é de ser humano. Nós estamos muito condicionados a tudo, e esse condicionamento que nós vemos sofrendo, ele tem um porquê de existir. Então, nós, às vezes, falamos, eu sempre gostei de comer isso ou aquilo, mas por que você come? Porque é bom. Por que você tem que sair e tomar cerveja com todo mundo, encher a... Nada contra quem bebe, gente, por favor, é só o extremo, tá, que eu estou falando. Mas por que você não pode ter amigos onde você senta, conversa, bate papo, joga truco, joga dominó sem beber? Não dá para fazer isso, porque a gente não está colocando a humanidade, a gente está colocando algo que vai disparar em nós um estado de consciência alterado para que a gente possa nos divertir. Então, a gente está muito equivocado com tudo, não é? Então, precisamos ver o que está por trás de tudo isso. Né? O que tem feito a gente se condicionar a isso ou aquilo? Por que a gente não é incentivado a estudar? Por que não tem um curso dentro da... É uma coisa, quando você for prefeita, você faz isso, tá? Colocar dentro das aulas, de verdade, gente, deveria ter uma matéria chamada inteligência emocional. Dentro do prezinho, lá, no jardim. Quando você vai brincar com o coleguinha, que ele pisa em você e você vai lá e pede desculpa para o amiguinho, mas por que eu tenho que tirar a culpa dele e colocar em mim? Não é? Por que a gente não pode mudar isso para sinto muito? Não é? Precisamos mudar a cultura a nossa, dentro de nós, para que a gente possa mudar o mundo.
Se a gente tiver filhos, eu não vou ter mais. Tenho certeza porque tiraram o meu útero, tá, gente? Por isso eu tenho certeza que eu não vou ter mais filhos. O meu caçula tem 12 anos. E a gente tem uma amizade, uma conversa bem aberta, onde a gente pode expor e falar por que isso? Ah, mamãe, por que isso? Porque isso é igual a isso e isso. Você precisa dar o porquê da criança. As crianças, é porque sim. É porque sim. Toma isso e porque sim. Fica quieto. Cala a boca. Não é essas coisas que a gente fala e a gente deixa o ser travado e ele vai crescer assim, porque sinto muito em dizer, mas o que a gente aprendeu do 0 aos 7 anos é o que a gente vem reproduzindo na nossa vida. E a gente paga anos de terapia depois para fazer diferente, para ir lá, né, tomar os pais, olhar para esses pais, entender, porque a criança vem com toda essa revolta e a gente vai repetindo, 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 repetindo. Então, a gente precisa ficar um pouco mais atento, expandir um pouco mais a nossa consciência, parar para pensar que não é nem questão de gênero, é questão de humanidade. Nós precisamos unir a força homem e mulher para ser humano, juntar os dois e ser humano, e não ficar medindo forças. Mulher multitarefas, né? Que é a mulher que faz tudo, mas também tem homem multitarefa, gente, porque eu conheço muitos homens que criam filhos e que é multitarefa, lava, passa, cozinha, arruma, não é? Os homens também estão com essa multitarefas. Então, quando o homem e a mulher olhar um para o outro e falar, nossa, eu sinto tanto quanto você o cansaço, e a gente pode dividir as nossas tarefas para que a gente possa descansar os dois juntos, porque a maioria dos casamentos começam a se afundar porque a mulher está cansada, o homem está cansado, não há mais uma atração física entre os dois, porque o cansaço fala mais alto. E isso tudo poderia ser resolvido, porque a gente se dividisse a tarefa. Não, meu marido não faz nada em casa. E aí a pessoa fala, mas como é que não faz nada em casa? Quem mora na casa? Eu e ele, meus filhos. E por que vocês não conversam? Imagina, conversar com ele nunca. Então a gente não dialoga, não fala com o ser, e parece que há um tabu, um muro, né, na frente de tudo isso, que, meu Deus, se eu for falar, o que vai acontecer? Se for chamar o homem para conversa, o homem não gosta de DR, né? Então a gente pode mudar o nome, faz outro nome, não coloca DR. Chama uma conversinha, né, de vez em quando, uma vez por semana. Eu tenho um treinamento também que no ano que vem, em 2019, eu vou fazer um treinamento chamado Relacionamento Descomplicado. Depois vocês vão pegar o folhetinho, que no verso tem do ser mulher e do relacionamento descomplicado. É um treinamento de imersão para 3 dias o casal. Imagina um casal 3 dias junto, uma imersão sem filhos, e não é para ficar namorando não, porque é quarto separado, viu? É para aprender a lidar com o outro. É para aprender o homem lidar com a mulher e a mulher lidar com o homem. E é um treinamento de alto impacto. E dentro desse treinamento eu trabalho o diálogo. Não é alto impacto de porrada não, viu? Eu tenho um dos pilares desse treinamento é o diálogo. É o diálogo em 4 tempos. Bem interessante, que é possível conversar. É possível falar sem que aquilo se torne uma briga. Eu acabo não falando nada do que está ali. Então, homem e mulher fica uma briga, né? Fica puxando. É óbvio, né, que nessa de puxar isso aí, o homem vai ganhar, ele tem mais força. A mulher tem mais resistência, porque ela veio para parir, né? Ela veio para gerar, para gestar, para dar a vida. Então, ela é resistente à dor. E o homem veio com a força. Então, olha que um complementa o outro. Não é que é a minha metade da minha laranja, o sapato velho, né, que a pessoa fala. Todo mundo tem um sapato velho com um pé cansado. Olha como as pessoas já têm uma crença de falar que todo mundo nasceu. Cada panela tem sua tampa. Cada pé tem seu sapato velho, né? Olha como as pessoas levam a relação. Então, a gente precisa parar para pensar em tudo isso. Talvez os mais jovens nunca ouviram isso, né? Mas é assim que nós estamos trazendo dentro do nosso inconsciente coletivo. E um inconsciente coletivo que fica reverberando. Ele se transforma numa massa crítica e isso se torna uma verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente repete. Antes de falar, pensa, passa pelo menos pelo crivo da razão, né? Não fica lá só no sistema límbico, né? Que é papum, vai lá para o neocórtex, pensa, elabore, depois você fala aquilo. Opa, peraí, eu estou falando coisa que não é real. Mas a minha mente sabe que não é real. Mentira. A sua mente não discerne o que é realidade do que é verdade, mentira, presente ou passado. Eu vou provar para vocês já.
Que horas são, gente? Não deixa eu falar demais, não. Então, nós precisamos de um equilíbrio. Não dá para ver, mas ali é uns bebezinhos, tá? Aqui, do lado de cá, é uns bebezinhos, que ficou muito claro. O equilíbrio da união das forças, que para ter um bebê nascer, precisa ter essa união, né, do espermatozoide com o óvulo. É impossível, ninguém inventou ainda fazer um bebê sem usar os dois. Então, por que é? E olha que coisa, gente, precisa de um monte de espermatozoide para fecundar um único óvulo. Né? Então, assim, a gente fica prestando, não dizendo, né, que o homem é mais fraco, mas olha quanto precisa para fecundar um único óvulo, porque um desses vai sobreviver. E é tudo tão perfeito, Deus faz tudo tão perfeito, e a gente fica aqui distorcendo tudo isso e achando que um é melhor do que o outro. Um não existe sem o outro. O homem precisa da mulher para viver e a mulher precisa do homem para viver. Vocês concordam ou não concordam? Concordam, não tem como. Olha que legal, gente. Em casa é assim, tá? Em casa é desse jeito. E eu com pau de macarrão, mentira. Ele vai por livre e espontânea pressão, mas ele vai. Ele me ajuda, ele passa, ele queria passar as camisas. E assim, o homem não vai deixar de ser homem se ele fizer algo que a mulher faz. Nunca, nunca. Ele vai se tornar mais homem ainda, porque homem não é aquele que come, bebe, dorme, fica no sofá com o controle na mão, controlando as coisas. Eu já trabalhei, já fiz a minha parte. A mulher também trabalha, né? Porque com essa luta dos direitos, o que nós encontramos foi mais trabalho, mais tarefas, né? Então, a gente trabalha em casa e fora em casa. Mas aí é porque a gente não para pensar. Porque se a gente parar para pensar, você fala para o marido, peraí, eu trabalho e você também. Por que eu tenho que lavar, passar, cozinhar e arrumar? Quando a gente não pode pagar alguém para nos ajudar, né? Por que a gente tem que fazer isso? Então, a gente pode dividir. Então, eu lavo, você passa. Eu cozinho, você limpa a cozinha. Por que não? Porque nós temos uma grande crença que isso vai, eu acho que vai ter que, só daqui a muitas gerações, é que a mulher vai aos pouquinhos limpando, porque o nosso DNA ele se renova a cada 150 anos, né? Então vamos ver que daqui 150 anos as mulheres que nascerão, elas serão a cabeça mais aberta, né? Porque a gente precisa parar de ser tão centralizadora e não, você não sabe fazer direito, não, você não fez direito, então deixa que eu faço. Aí depois ela reclama que ela faz tudo, mas o homem faz, nunca está certo. Não é? Não, você não sabe fazer direito. Deixa que eu faça. Você é lerdo, você não sabe fazer. E a gente já começa a criar a criança, o menino assim. As mulheres criam o menino assim, menino, cala a boca, o homem não chora, engole esse choro. Aí quando cresce, que o homem é insensível, né? Nossa, meu marido não chora, não tem uma gota de lágrima. Mas quem foi que criou ele dizendo que o homem não chora? Chora assim, gente, porque no meu consultório, olha, haja lenço. Homem chora, homem sente dor, homem chora por amor, homem chora por insegurança. E as mulheres acham que não, mas eu sei que eles choram. A mesma dor. Só que é uma dor calada, é uma dor velada, porque ele não pode. E aí por que os homens morrem antes que as mulheres? Por que será? Porque para eles não foi ensinado que pode chorar. Por isso que em casa eu falo para meu filho, está chorando? Chora. Chora porque você lava a alma. E meu filho chora por comercial. Ele olha, daqui a pouco ele vem todo cheio de lágrimas, assim. Vai ser ótimo, porque a mulher que conseguir casar com meu filho será privilegiada. Porque ele vai ser um homem sensível, ele vai ser um homem que entende a mulher. Então a gente precisa, vocês que não tiveram filhos, quando tiver filho, deixa o menino chorar. Doeu, filho. Doeu, porque é assim mesmo. Dói, mas daqui a pouco vai passar. E não adianta falar que quando casar, sara, gente. Quando casar, sara. Olha que repetição, não é? Quando casar, bateu a perna ali, quando casar, sara. Não é? Deixa a mamãe beijar que sara, né? Mamãe tem boca santa, sara tudo. Nós mulheres temos nós incutimos nas crianças, nós fazemos errado, precisamos parar para pensar um pouquinho também em como fazemos. Deixamos as crianças muito vítimas, né? Tudo é os outros. Bateu, a criança está aprendendo a andar, bateu na mesa, mesa feia, boba. E nunca é a pessoa, não é? Aí a mesa, porque a mesa estava na frente da criança. Então, criamos seres humanos que responsabiliza quem? Quando não dá certo, o outro.
não é a gente, não é ele. Aí você tem que falar, filho, você estava andando, a mesa estava parada. Foi você que bateu na mesa, não a mesa que bateu em você. Ai, mas é isso que eu tenho que ficar pensando? Precisa, isso é pensar. Isso é pensar o que você fala. O que você faz precisa ser um ato pensado. Ah, mas imagina, isso é bobeira. Fala isso. Repete isso várias vezes. Vai repetindo. Repetindo se vai tornar uma verdade. E aí, quando alguém lá no trabalho dele falar alguma coisa, ai, mãe, fulano não gosta de mim. Aí está tudo com depressão, querendo se suicidar, porque é tudo outro. Então, vamos pensar como é que a gente cria e educa. Começamos nós, pai e mãe. A gente fala mãe porque algumas mulheres já têm o privilégio de ficar em casa. Mas a maioria das mulheres vão trabalhar e essa falta de educação, né, do filho, esse tempo de educar o filho, onde a gente, ao invés de dar presença, a gente dá presente, e principalmente os eletrônicos, que distraem mais ainda, e que ali tem um monte de mensagens subliminares por trás disso, fazendo com que as nossas crianças cristais se tornem crianças violentas. Então, tem muita coisa para pensar. A gente tem que parar de só querer repetir e pensar. Para e pensa. Onde nós vamos ir com a nossa humanidade se a gente não acordar para a vida? Einstein falava, né, uma mente que se abre às novas ideias, jamais ela se volta ao estado natural. Hoje eu tenho certeza, lógico que eu não vou mudar aqui paradigma em um momento, um minutinho, mas muita gente vai sair daqui com um pontinho de interrogação, pensando. E esse é o meu intuito, é fazer com que o ser humano pense. Eu tenho eu faço live toda quarta-feira exatamente para isso. Eu faço meia hora de live toda quarta-feira, do meio-dia, meio-dia e meio. E ali eu deixo várias mensagens gravadas, que é para expansão de consciência, parar e pensar. Por que a gente não pensa? Por que a gente repete? Por que a gente repete? Precisamos parar mesmo. Então, precisamos ampliar. É a única coisa que falta, porque o nosso cérebro foi o último órgão a ser pesquisado. Já tem de tudo, desde o pé até aqui, a cabeça toda, mas o cérebro ele foi o último. E as pesquisas são inúmeras. Eu não venço, porque como eu trabalho muito com a mente e o cérebro, eu preciso estar muito antenado. Então, quando você vê uma pesquisa, já veio outra, que já veio outra, que já veio outra. A neurociência está aí, é uma pesquisa atrás da outra. Então, tem muita coisa para a gente fazer, só que a gente não dá conta, porque a velocidade da informação é muito rápida. E aí a gente fica ocupado com o celular, fazendo o joguinho, né, ocupando. Eu estou distraindo minha mente, estou distraindo minha cabeça. E essa distração, gente, de verdade. Existem muitas mensagens subliminares por trás de muito programa de televisão, que te deixa você viciado naquilo e que se você não para pensar, porque você está muito preso ali. Então, a gente precisa despertar a nossa humanidade, o nosso direito de pensar. Deixa eu beber água. Nós precisamos confrontar as nossas crenças que nos limitam, ressignificar os nossos traumas, honrar e ser grato. Aí eu digo para as mulheres, né, que aí essa parte era das mulheres, tá? As mulheres que vieram antes de nós, empoderarmos do nosso ser mulher e emotizar a vida que merecemos e queremos ter. Alguém já ouviu falar da palavra emotização? Emotizar? Não? Isso aqui é para homens e mulheres, tá? Expansão de consciência e quebra de paradigmas. A gente só consegue expandir a nossa consciência quando quebramos os nossos paradigmas. Paradigmas são crenças, são verdades que nós acreditamos e não questionamos. Você é aquilo que você pensa. Você precisa confrontar as tuas crenças. Mas como eu sou aquilo que eu penso? Começa a parar e pensar um pouquinho na tua realidade. A realidade da vida que você tem hoje é a realidade que você emana. Ninguém é responsável, não, viu? Ninguém. Ninguém. Não adianta colocar culpa no governo, no custo de vida, que ninguém não. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas, a nossa realidade. Ressignificar os nossos traumas,
fazer as pazes com a nossa história de vida. Muitas vezes a gente ignora, não, eu vivi lá na favela, Deus me livre, não quero nem lembrar desse lado. E a gente vira as costas para o que a gente foi. Honrar as mulheres, que já falei, apropriar-nos do nosso lugar, do nosso ser humano, e não de ser um robozinho, como nós estamos muito conduzidos hoje, vivendo numa zumbilândia. Emotizar a vida que merecemos e que queremos ter, criar uma nova realidade. Todo mundo aqui tem projetos de vida? Todos aqui têm um projeto. Nós começou agora, né, o ano de 2018. Todo mundo tem um projeto para esse ano, onde você traçou metas e você sabe o seu mês a mês, onde é que você está, onde você quer chegar. Mas eu só vivo no agora. O futuro a Deus pertence. Isso aí é palavra de preguiçoso, né? Isso é o que a gente que não quer pensar e falar, o futuro a Deus pertence, eu quero viver o agora. O amanhã, Deus sabe que se eu vou viver, tá bom. O futuro a Deus pertence, então deixa. Porque se Deus já te deu essa vida, é igual a historinha do cara que estava morrendo afogado, né? Ele tinha uma fé tão grande que Deus ia salvar, nunca ia deixar ele morrer. E aí vem o helicóptero, tem lá, dá o salva-vida. Não, Deus vai me salvar. Aí daqui a pouco vem o bote do lado, entra. Não, Deus vai me salvar. E morreu, né? Aí chega lá no céu, né? E aí ele fala para Deus, Deus, como eu sempre fui fiel e leal e sempre acreditei, o Senhor me deixou morrer. Aí Deus vai lá, né, na tecnologia e mostra um telão para ele e fala, olha, eu vim ali, aqui. E a gente está esperando a pílula mágica, né? A gente quer a pílula mágica que vai salvar a gente. A gente não quer fazer e projetar a nossa vida porque o futuro a Deus pertence. Né? Porque se a gente ficar preso no futuro, eu vou ficar ansioso. Não vai. Porque o futuro ele não existe. Mas como você acabou de falar que eu preciso projetar meu futuro e você fala que o futuro não existe? Não existe. Não existe, é uma ilusão, ele nunca vai existir. Porque quando ele chegar, ele será presente. E quando ele chegar de novo, ele será presente. Precisamos olhar para trás e ver o passado, que é o passado, ele vai servir de parâmetro para o que eu fiz de bom eu continuar, o que não foi muito bom eu aprender e olhar para onde eu quero chegar. Então, eu vivo agora sabendo que eu quero, se eu estou numa faculdade, eu quero ser psicólogo. Então, eu vou caminhar dia a dia na minha atitude de chegar aonde eu quero chegar. Mas se eu ficar daqui olhando, quando eu for psicólogo, aí eu vou mudar de vida. Quando eu for isso, quando eu casar, quando eu ficar velho, e aí a gente fica preso lá. Aí gera ansiedade. Porque a ansiedade, ela é o quê? Excesso de futuro no presente, a depressão é excesso de passado no presente. Então, o que nós temos é só o aqui e agora. O Eckhart Tolle é um autor do Poder do Agora. É muito importante esse livro, muito bom. Chama O Poder do Agora. O nome do cara é Eckhart Tolle. É bem estranho de escrever, mas é só colocar O Poder do Agora e você vai ver como é importante a gente estar presente no agora. Porque nós não temos outro momento a não ser o agora. E não é nem o hoje, é o agora. Porque o hoje ainda não acabou e eu não sei se a gente acaba vivo. Mas o agora eu sei que eu estou aqui agora. E a gente fica muito preso no futuro. Quando isso acontecer, se Deus quiser, Deus sempre quer, porque Ele te colocou com todo o aparato biológico, com a mente maravilhosa, e manda você, vai para a vida todos os dias, só que a gente empaca, fica parecendo um burro chucro e não sai dali. Aí o tempo passa, nossa, como o tempo passa rápido. Eu não vejo o tempo passar, porque a gente se ocupa de coisas que não era para ser feito naquele momento, não é? E não está presente no agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ou se eu já acabei. Porque eu devo me desenvolver para ter escolhas e não dilemas. Todo mundo aqui tem escolhas ou tem dilema? Porque escolha só tem quem tem 3 alternativas. Quem tem uma ou outra não é escolha, é dilema, tá? Ter clareza e não confusão mental, ampliar nosso mindset, essa é uma palavra que está bastante na moda, é bonita de falar, mindset, a nossa mentalidade. Explorar novos recursos, desenvolver os 2 hemisférios, a importância da respiração, estar no aqui e agora, confrontar as nossas crenças, compreender a espiritualidade, libertar-nos das velhas crenças.
Respirar é importante, não é, gente? Vocês acham que é importante? Ai, deixa eu voltar lá, peraí. Vocês acham que respirar é importante? Nós ficamos sem comer, sem beber, sem dormir. O tempo que a gente... Tudo bem, que depois de 20 dias de inanição a gente começa a entrar em falência. E a água a gente precisa beber, mas chega uma hora que o rim começa, a gente está vivo, ali capengando, mas está. Mas se eu não respirar, eu não vivo. Não dá para falar, deixa eu economizar minha respiração, daqui a pouquinho eu respiro. Não dá, não dá. Porque a respiração ela é vida, é a primeira e a última que nós temos. E nós não respiramos. E isso acaba deixando o ser humano muito estressado por não respirar. Mas como que eu não respiro se eu estou viva? Ninguém respira direito. Eu estou falando porque eu sou terapeuta do renascimento da respiração. Eu trabalho com Rebirth, que é uma terapia da respiração. Não tem não tem momentos que vocês têm aquele... Todo mundo faz isso, não faz? Todo mundo faz. Mas por que será? Vocês arriscam dizer por que é? Cansaço? É porque o seu cérebro não aguenta mais ficar sem oxigênio. Ele precisa de oxigênio. Então, ele precisa daquela cafungada. A gente deveria tomar 5 respirações profundas a cada 1 hora. Como deveria beber um copo de água a cada 1 hora. Mas a gente não faz algo que está de graça. Aí a gente fica doente e precisa comprar remédio. Sabe por que é bom respirar? Porque quando nós estamos em um estresse, sabe aquela hora que você está ansioso? Nossa, aquele frio na barriga. Eu vou numa entrevista de emprego. Qual é a primeira coisa que faz, gente? Coração. As pernas ficam bamba. Ai, meu Deus do céu, ela é mais bonita do que eu, ela fala melhor do que eu. E aí a gente fica na ansiedade. E é simples. Respira. Respira, ó. De graça. 3 respirações vai fazer com que o seu neocórtex funcione. E você vai dar a resposta certa no momento certo. Alguém pisou no seu pé, respira 3 vezes. Alguém te xingou, respira 3 vezes. Alguém te fechou no trânsito, respira. Respiração é tudo, de verdade. Se você tiver com ansiedade lá para o dentista, respira. Não acredita em mim, gente, faz isso. Você vai ver que no começo dá uma tonturinha, porque a gente não está acostumado a ter oxigênio. Aí daqui a pouco você começa a centrar, você fala, nossa, é verdade. É a respiração, é tão simples, mas a gente não faz. A gente acorda de manhã, toma um café que resseca tudo e tira o líquido. Ao invés de colocar o líquido, a gente tira. Então, olha quanta coisa a gente faz, a gente nem pensa que faz. Isso aqui é para mulher, depois eu falo. Deixa eu passar lá. Você passa o vídeo para mim? Eu vou falar só mais um pouquinho, um tiquinho, e eu vou passar um vídeo para vocês. Eu só quero falar um pouquinho do meu trabalho que eu desenvolvo com mulheres e por quê. Por que desenvolver esse trabalho com mulheres? E por que não com homem? Mas tem para homem também, viu? Eu tenho, chama-se Leader Training Woman. Treinamento de liderança para mulher. Mas eu não sou líder, eu não preciso fazer. Nós somos líder na nossa vida, não é? Não é você que decide a sua vida ou é a outra pessoa que decide? E nós temos o LT, que é o Leader Training, que é homem e mulher. Esse da mulher, ele é um treinamento que vai trabalhar especificamente com o universo feminino. Nós temos a nossa sexualidade, a nossa sensualidade, a nossa vaidade, os nossos medos, as nossas inseguranças, temos tudo isso. Porque fomos criadas lá, fecha a perna, menina de perna aberta é feio, fecha essas pernas. Então, a gente acaba travando muitas vezes. E eu tenho um treinamento, que é o treinamento de liderança para a mulher, mas não é só para liderança, é para você ser a líder da tua existência, da tua vida. Você trabalhar a sua autoestima, o seu contato com a natureza, o seu contato com o seu interno, o seu contato com o seu ser, que é o ser mulher. Esse é um treinamento que, para mim, ele é maravilhoso, porque eu acredito verdadeiramente que depois que você passa por um treinamento desse, a mulher, ela entra em contato com a essência dela e dificilmente ela volta àqueles paradigmas anteriores, porque ela começa a perceber a importância que ela tem para ela, porque quem precisa acreditar que a mulher tem a importância não é o outro, não, é nós mesmos.
Somos nós que precisamos acreditar, acordar de manhã, fazer a posição de Mulher Maravilha. Agora, esse exercício é para homem e mulher, tá? De manhã, quando a gente não acorda muitas vezes de bom humor, né? Acorda meio que, ai, que saco, eu tenho que trabalhar. Então, o que você faz? Já sai reclamando, o seu dia vai ser assim. Então, uma dica, isso não é brincadeira, gente, isso é de verdade. Parece engraçado, mas não é, que eu não tenho uma caneta aqui. Peraí, deixa eu pegar uma caneta. É que eu vou colocar na boca. Por exemplo, você pode ter a sua canetinha do lado da sua cama. São poucas coisas que você precisa fazer para ter um dia muito bom. Isso acaba com depressão, tá? Você acorda de manhã, respira profundamente 3 vezes, sentada na cama, com os pezinhos no chão, se situando em que planeta você está, quem é você, respira, bebe meio copinho de água, seja grato, agradeça. Tem um caderninho do lado da sua cama e coloque lá, eu sou grato por todos os dias de manhã. Aí você fala, mas ainda não está bom. E aí eu preciso ter uma descarga de serotonina para mim, para começar o meu dia. E aí você vai para frente do espelho, respira profundamente. Aí você pega... Segura para mim, Ju, só um pouquinho aqui. Você pega uma canetinha que custa bem baratinho, tá? Não precisa nem ser ela toda, você pode tirar só ela. E aí você coloca na boca. Gente, 2 minutos é o suficiente para quê? Para que você tenha uma descarga de serotonina e você vai começar a ter coisas boas. Porque quando você faz esse exercício, se você só faz assim, você não segura, né? Porque começa a tremer, você começa a não conseguir, não vou fazer mais. Porque a gente pensa que 1 minuto é pouco, né? Mas não é pouco, não. É bastante tempo quando você está com a caneta na boca. Começa a babar, mas não tem problema. Aí a família vai ver você, vai começar todo mundo a rir, você já atingiu todo mundo. E aí você coloca a sua posição sacerdote para mulher. Você coloca assim, posiciona assim, ó. Dá para ouvir. Dá para ouvir? Assim, com a mão na cintura, porque ele não se treina mais assim, você vai ver. Não, né? E quando você faz isso,
Esse é o treinamento de mulher, tá? Então, esse é um vídeo bem pequenininho, tá, gente? Bem curtinho mesmo, é bem... Só para vocês perceberem um pouquinho sobre a inteligência emocional, que aí não é para homem nem para mulher, é para humano, é para todos nós. Esse treinamento de mulher, esse foi que aconteceu, não foi o de imersão, foi um workshop, né, e aconteceu no ano passado. E agora o de imersão, são 3 dias. A pessoa entra na sexta-feira e só sai no domingo. Fica lá 3 dias sem... É a mulher dando direito para ela a se descobrir e poder sair de lá com o empoderamento feminino e compreendendo as suas forças e fraquezas. E como eu sou coach também, a gente tem a metodologia do coach dentro do ser mulher, dentro do treinamento, para ajudar e contribuir para o crescimento e o desenvolvimento da mulher. Consegue? Se não conseguir, não tem problema.
Não tá? Ah, não tem problema. Então deixa. Então é isso, gente. Gratidão pela oportunidade e que nós possamos buscar a nossa humanidade cada vez mais, expandir a nossa consciência. O mundo precisa de pessoas pensantes e que possa doar amor e a gente aprender a amar incondicionalmente. É isso que o mundo precisa. Gratidão. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a presença de vocês. Edinalva, muito obrigada pelas informações. Sempre muito rico a gente poder refletir sobre essas questões. Obrigado pela presença. A Câmara Municipal está à disposição de todos vocês durante o dia, à noite, com eventos que vão acontecer até o final do ano. E nós sempre estamos avisando o pessoal do Major. Queria entregar uma lembrança para você, Edinalva, em agradecimento dessa casa.